Celina tornara-se íntima confidente dos meus pensamentos. Desde o Natal podíamos entender-nos. Já não existia a distância de idade, porque eu tinha crescido em tamanho e, sobretudo, em graça. Antes dessa época, queixava-me às vezes por não conhecer os segredos de Celina. Dizia-me ela que eu era muito pequena e precisava crescer até a altura de um tamborete, para que lhe fosse possível ter confiança em mim. Quando estava ao seu lado, gostava de trepar no precioso tamborete e dizer-lhe que me falasse com intimidade. Mas era inútil o meu estratagema. Havia uma distância ainda que nos separava. Jesus, que queria fazer-nos progredir juntas, criou em nossos corações vínculos mais possantes do que os do sangue. Fez com que nos tornássemos irmãs de alma. Em nós se averiguavam as palavras do cântico de São João da Cruz. Falando ao esposo, a esposa exclama: seguindo os vossos passos, as donzelas percorrem ligeiras o caminho. O toque da faísca, o vinho temperado fazem com que tenham aspirações divinamente perfumadas. Sim, eram bem ligeiras que seguíamos os passos de Jesus. As faíscas de amor que semeava a mãos cheias em nossas almas, o vinho delicioso e forte que nos dava a beber, faziam desaparecer de nossos olhos as coisas passageiras e de nossos lábios brotavam aspirações de amor inspiradas por ele. Quão doces não eram as conversas que tínhamos todas as noites no mirante? Com um olhar absorto no longínquo, contemplávamos a branca lua que se erguia suavemente por detrás das grandes árvores. Os reflexos prateados que irradiava sobre a natureza adormecida. As brilhantes estrelas que cintilavam no azul profundo do céu. O brando murmúrio da brisa vespertina que fazia flutuar as nuvens esbranquiçadas. Tudo elevava nossas almas ao céu, ao formoso céu, ainda que do mesmo não contemplássemos senão o puro reverso. Não sei se estou enganada, mas parece-me que a expansão de nossas almas se assemelhava à de Santa Mônica com seu filho, quando no porto de Óstia ficavam absortos em êxtase ao contemplarem as maravilhas do Criador. Recebíamos, ao que me parece, graças de categoria tão elevada como as que são concedidas aos grandes santos. Como diz a imitação de Cristo, de vez em quando o bom Deus se comunica no meio de vivo esplendor, ou então se encobre mansamente por debaixo de sombras e figuras. Era de tal maneira que se dignava a manifestar-se a nossas almas. Mas, como era diáfano e leve o véu que subtraía Jesus aos nossos olhares, não era possível duvidar, a fé e a esperança já não eram mais necessárias. O amor fazia-nos encontrar na terra aquele a quem procurávamos. Encontrando-o sozinho, deu-nos ele o seu ósculo, para que dali por diante ninguém tivesse motivo de desprezar-nos. Graças tão grandes não podiam ficar sem frutos. Estes, por sua vez, foram abundantes.
A prática da virtude tornou-se-nos suave e natural. No começo, minha fisionomia atraía muitas vezes sinal de luta, mas tal reação foi desaparecendo aos poucos, e a renúncia tornou-se-me fácil desde o primeiro instante. Jesus tinha dito: a quem já tem, ser-lhe-á dado, e dado em abundância. Por uma graça recebida com fidelidade, concedia-me grande número de outras tantas. Ele próprio dava-se a mim na Santa Comunhão, muito mais a miúde do que eu teria coragem de esperar. Como norma, determinara fazer sem omissão nenhuma as comunhões que o meu confessor me permitisse, e concordara em que regulasse sua frequência, sem nunca lhe fazer algum pedido. Naquela época, não dispunha da audácia que tenho agora. Não fosse assim, procederia de outra maneira, pois acho muito seguramente que a alma deve revelar ao confessor o atrativo que sente em receber o seu Deus. Não é para ficar no cibório que ele baixa todos os dias do céu. É para encontrar outro céu, que lhe é infinitamente mais estimável do que o primeiro, o céu de nossa alma, feita à sua imagem, templo vivo da adorável Trindade. Vendo o meu desejo e a retidão do meu coração, Jesus fez com que meu confessor me autorizasse a fazer a Santa Comunhão 4 vezes por semana no mês de maio, e depois de passado o belo mês, acrescentasse uma 5ª comunhão, todas as vezes que ocorria um dia santo. Ao sair do confessionário, saltavam-me os olhos lágrimas bem confortantes. Parecia ser o próprio Jesus que queria dar-se a mim, pois eu tinha confessado há pouco tempo e nunca dizia nada acerca de meus íntimos sentimentos. O caminho pelo qual andava era tão reto e tão luminoso que não havia outro modo senão seguir Jesus. Os diretores espirituais, eu os comparava a espelhos fiéis que refletem Jesus nas almas, achando que, no meu caso, o bom Deus não se valia de nenhuma pessoa intermediária, mas atuava diretamente. Quando um hortelão cerca de cuidados uma fruta que ele quer que amadureça antes do tempo, nunca o faz para deixar pendurada na árvore, mas para a colocar num brilhante serviço de mesa. Era em intenção análoga que Jesus despendia suas graças à sua queridinha. Ele, que nos dias de sua vida mortal exclamou num transporte de alegria: meu Pai, graças vos dou, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelastes aos pequeninos. Queria fazer brilhar em mim a sua misericórdia. Por ser eu pequena e fraca, ele rebaixou-se até mim, iniciou-me secretamente em assuntos de seu amor. Ah, se os entendidos que passaram a vida a estudar viessem examinar-me, certamente ficariam admirados de verem uma menina de 14 anos alcançar os segredos da perfeição, segredos que toda a sua ciência não lhes pode desvendar, pois que para os possuir é preciso ser pobre de espírito. Como diz São João da Cruz em seu cântico, não tinha nem guia nem luz, fora aquela que refugia em meu coração. Mais segura do que a do meio-dia, essa luz guiava-me para onde me aguardava aquele que,
perfeitamente me conhece. Esse lugar era o Carmelo. Antes de repousar à sombra daquele que eu desejava, tinha que passar por muitas provações, mas o chamado divino era tão premente que, se fora preciso atravessar pelas chamas, tê-lo-ia feito para me conservar fiel a Jesus. Para me encorajar em minha vocação, só encontrei uma única alma, e esta foi a minha querida mãe. Meu coração encontrou no seu um eco fiel, e sem ela não teria, por certo, chegado à praia abençoada que há 5 anos a acolhera em seu solo impregnado de celestial orvalho. Sim, há 5 anos que estava longe de vós, minha querida mãe. Julgava ter-vos perdido, mas na hora da provação foi vossa mão que me indicou o caminho que devia seguir. Tinha necessidade de tal conforto, porque minhas idas ao parlatório do Carmelo se tornavam cada vez mais penosas. Não podia falar do meu desejo de entrar sem me sentir rejeitada. Achando que eu era muito nova, Maria fazia todo o possível para impedir minha entrada. Vós mesma, minha mãe, com o intuito de me provar, procuráveis algumas vezes diminuir meu ardor. Afinal, se não tivera realmente vocação, desistiria já no começo, porque encontrava obstáculos, desde o momento que comecei a responder ao chamado de Jesus. Não quis falar a Celina do meu desejo de entrar tão nova para o Carmelo, e isto me fazia sofrer ainda mais, porque me era muito difícil ocultar-lhe alguma coisa. Não durou muito o sofrimento. Minha querida irmãzinha logo ficou sabendo da minha determinação. Longe de tentar dissuadir-me, aceitou com admirável coragem o sacrifício que o bom Deus lhe pedia. Para se avaliar quanto era seu alcance, seria preciso conhecer até que ponto éramos unidas. Era, por assim dizer, uma só alma que nos fazia viver. Desde alguns meses levávamos a vida mais fagueira que adolescentes possam sonhar. Ao redor de nós, tudo correspondia aos nossos gostos. Davam-nos a mais ampla liberdade. Acabava por dizer que nossa vida na terra constituía o ideal de felicidade. Mal tivemos tempo de saborear o ideal de felicidade, quando já se nos impunha a necessidade de renunciá-lo livremente. E minha querida Celina não teve um instante sequer de revolta. Poderia, entretanto, ter se queixado, pois não era ela que Jesus chamava em primeiro lugar. Tendo a mesma vocação que eu, seria ela quem devia pôr-se a caminho. Mas, como no tempo dos mártires, os que continuavam na prisão davam, alegres, o ósculo de paz aos irmãos que partiam como primeiros para a luta na arena, enquanto eles próprios se consolavam com a ideia de que talvez ficariam reservados para maiores combates. Assim também Celina deixou sua Teresa ir-se embora e ficou sozinha para o glorioso e cruel combate ao qual Jesus a destinava como privilegiada de seu amor. Notas de rodapé. Este glorioso e cruento combate a qual Celina foi chamada se refere aos cuidados que ela teria de ter durante a enfermidade do Senhor Luiz Martin, o pai de Santa Teresinha.
Celina tornou-se, portanto, a confidente de minhas lutas e meus sofrimentos, nos quais tomava a mesma parte, como se tratasse de sua própria vocação. De seu lado, não tinha que temer oposição, pois não sabia de que me valer para levar a situação ao conhecimento de papai. Como dizer-lhe que ficaria sem sua rainha? A ele que acabava de sacrificar suas filhas mais velhas? Oh, por quantas lutas íntimas não tive que passar antes de sentir ânimo de lhe falar. No entanto, era forçoso decidir-me. Ia completar 14 anos e meio, e 6 meses apenas nos distanciavam da linda noite de Natal, em que tomara a resolução de entrar à mesma hora em que 1 ano antes tinha recebido minha graça. Para fazer minha grande confidência, escolhi o dia de Pentecostes. Supliquei o dia inteiro aos santos apóstolos que intercedessem por mim e me inspirasse as palavras que ia falar. Não eram eles, com efeito, que deviam ajudar a tímida criança que Deus destinava a tornar-se apóstola dos apóstolos, mediante a oração e o sacrifício? Não foi senão de tarde, quando voltávamos de vésperas, que encontrei oportunidade de falar ao meu querido paizinho. Ele fora sentar-se à beira da cisterna, onde contemplava de mãos postas as maravilhas da natureza. O sol, cujos reflexos tinham esmaecido, dourava o pico das grandes árvores, nos quais os passarinhos gorjeavam sua oração da noite. O belo rosto de papai tinha uma expressão celestial. Eu percebia que a paz lhe inundava o coração. Sem dizer uma só palavra, sentei-me ao seu lado com os olhos rasos de lágrimas. Ele olhou-me com ternura, segurou-me pela cabeça, apoiou-a contra o coração e disse-me: "Que tens, minha rainhazinha? Abre-te comigo." Levantando-se depois, como que para disfarçar a própria emoção, pôs-se a andar a passos lentos, sempre segurando minha cabeça contra o coração. Entre lágrimas, confiei-lhe o meu desejo de entrar no Carmelo. Então, suas lágrimas fundiram-se com as minhas. No entanto, não proferiu palavra alguma que me desviasse de minha vocação. Limitou-se simplesmente a observar-me que era ainda muito nova para tomar decisão de tanta gravidade. Eu, porém, advoguei tão bem minha causa que, com sua índole simples e reta, papai logo se capacitou de que meu desejo era o próprio de Deus. E, em sua fé profunda, exclamou que o bom Deus lhe fazia grande honra em lhe pedir assim suas filhas. Prosseguimos muito tempo no nosso passeio. Aliviado pela bondade com que meu incomparável pai acolhera minhas confidências, meu coração expandiu-se docemente no seu. Papai parecia fruir de serena alegria, proveniente do sacrifício consumado. Falou-me como um santo. Quisera lembrar suas palavras, para as consignar aqui, mas delas só me ficou uma recordação muito balsâmica, que não consigo manifestar por palavras. O que me lembro perfeitamente é um ato simbólico que meu querido rei executou sem o perceber.
Acercando-se de um muro de pouca altura, mostrou-me umas florinhas brancas, parecidas com lírios em miniatura. Tomou uma das flores e deu-me, explicando-me com que solicitude o bom Deus a fizera nascer e a conservar até aquela data. Ao ouvi-lo falar, julgava ouvir minha própria história. Tanta era a semelhança no que Jesus fizera pela Florinha e pela Terezinha. Recebi a Florinha como se fosse uma relíquia e observei que, querendo apanhá-la, papai a tirara com todas as raízes sem as quebrar. Parecia destinada a continuar ainda viva noutra terra, mais fértil do que no tenro musgo, onde passou os primeiros dias de existência. Era essa exatamente a mesma ação que papai, momentos antes, acabava de ter para comigo, quando me permitiu galgar a montanha do Carmelo e abandonar a amena planície, testemunha de meus primeiros passos na vida. Coloquei minha florinha branca dentro da minha imitação de Cristo, no capítulo intitulado Devemos amar a Jesus sobre todas as coisas. E ali continua ainda. Só que a haste se quebrou bem perto, e assim parece o bom Deus indicar-me que dentro em breve romperá os liames de sua florzinha, não a deixado murchar sobre a terra.